Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de construção de websites. Eu sou o professor Thales e hoje vamos estudar a criação de formulários em páginas HTML. Formulários são o meio pelo qual o usuário de um sistema envia informações para o mesmo. Pode ser uma caixa de texto, uma caixa de seleção ou marcação, ou um botão, dentre outros recursos. Assim estaremos estudando a criação de formulários em si, os controles de entrada de dados, agrupamentos de controles de entrada e a submissão dos formulários. Desta forma, vamos então aqui no nosso editor de código, vamos criar uma nova página, nós vamos chamar de aula06.html, isso vai ser o nome do arquivo, e vamos começar colocando o código-fonte básico para quaisquer páginas para web que estejamos criando. Então nós temos o elemento HTML, o elemento head, o elemento body, e eu já vou deixar a configuração com o metadado aqui no elemento head para definir o conjunto de caracteres que iremos utilizar, o TF8. Salvamos a nossa página, podemos visualizar aqui no navegador que nós ainda não temos nenhum conteúdo nela. Tá? Então nós vamos colocar um formulário nesta página. O primeiro elemento que iremos utilizar então é o elemento form, justamente para declararmos um formulário. Nós precisamos abrir e fechar este elemento. Vamos colocar o primeiro controle de entrada nesse formulário com o elemento input. Para esse elemento input, nós vamos precisar colocar um tipo, que nós vamos dizer que ele é do tipo texto, e nós vamos colocar o CPF do usuário nesse controle de entrada. Então ele é do tipo texto. Todos os controles de entrada precisam ter também um atributo chamado name. Esse atributo name é o nome de variável pelo qual o programa que receber esse formulário vai chamar cada valor que o usuário colocar no formulário quando enviá-lo. Então nós vamos chamar aqui o name desse controle de entrada, vai ser CPF. E nós podemos colocar também um outro atributo chamado placeholder. O valor placeholder ele é um valor que vai aparecer no controle de entrada enquanto o usuário não digitar nada nele. Então pode servir como uma dica de o que o usuário deve colocar ali. Por exemplo, digite seu CPF. Ok? Eu vou quebrar a linha aqui para a visualização ficar um pouco melhor. Tá? Lembrando que quebras de linha em HTML não significam nada. Tá? Para fazer uma quebra de linha na página, nós precisamos utilizar o elemento BR, que não é o caso nesse momento. Então nós vamos criar aqui um segundo controle de entrada, agora para o usuário digitar seu nome. Então nós vamos colocar aqui outro input, também do tipo texto. O name vai ser nome. E o placeholder vai ser digite seu nome. Salvamos. E agora podemos verificar no nosso navegador que a nossa página tem dois campos de entrada, no qual o usuário pode digitar valores quaisquer. Vamos criar um outro controle de entrada, novamente um input, só que agora nós vamos utilizar o tipo number, ou seja, nós queremos utilizar um controle de entrada do tipo numérico. E eu quero saber aqui quantas disciplinas vocês estão fazendo no semestre. Então vamos colocar aqui disciplinas no name do controle. Então placeholder vai ser quantidade, disciplinas, semestre. Salvamos. Vamos visualizar aqui. E temos agora mais um controle de entrada com a diferença de que ele admite números. Se vocês tentarem colocar um nome aqui, ele vai dizer que está errado. Ele vai realçar aqui em cor vermelha. Tá? E vocês têm também aqui um controle
de incremento ou decremento para esse valor numérico que esteja aqui. Então, nós podemos colocar para cima, para baixo, ou com a tecla. Ok? E vocês também estão vendo que conforme eu pressiono a seta para cima ou para baixo, esse valor é incrementado ou decrementado em uma unidade. Nós podemos controlar esse incremento também com o atributo step, para o qual nós dissemos justamente qual é esse intervalo de incremento ou decremento. Então eu vou trocar aqui do padrão que é 1 para 0.1. Salvei, vou recarregar a minha página. E agora eu vou pressionar a seta para cima e ele está incrementando de 1/10 em 1/10. E decrementando também. Se eu remover o valor, volta para ali o placeholder. Vocês estão vendo que os nossos controles de entrada estão um do lado do outro, mesmo que no código-fonte eu tenha quebrado a linha entre eles. Isso ocorre porque em HTML essa quebra de linha não significa nada. Então, caso nós queiramos uma quebra de linha entre os elementos, nós precisamos de um elemento HTML que diga justamente essa quebra de linha. Então, para isso, nós faremos o seguinte, vamos colocar cada controle de entrada dentro de um parágrafo, ou seja, vamos utilizar um elemento P, dentro do qual vamos colocar cada um desses elementos individualmente. Então, abrimos um P, colocamos o elemento dentro e fechamos. Abrimos outro P, colocamos o controle de entrada dentro e fechamos o P. Abrimos um novo P, colocamos o controle de entrada, agora numérico, dentro dele e fechamos o P. Certo? Salvamos e agora na visualização eles aparecem um abaixo do outro. Outro controle de entrada que podemos utilizar é para datas. Por exemplo, uma data de nascimento. Então vamos criar aqui mais um parágrafo para colocar um novo input, cujo tipo agora vai ser date. Nós vamos colocar um name nascimento, ou seja, vamos colocar aqui essa data de nascimento. E inputs do tipo date não suportam placeholders. Ok? Então vamos salvar aqui e mostrar na interface que quando nós clicarmos em cima, aparece um calendário aqui para selecionarmos a data. É claro que nós podemos digitar a data aqui também sem nenhum problema. Ok? No nosso encontro da semana passada, nós conversamos sobre que em programação de computadores praticamente tudo é possível. Então nós vamos burlar essa restrição da linguagem HTML através da programação de computadores com JavaScript. Então isso é apenas um parêntese, não vai ser cobrado aqui na disciplina ainda. Então vamos aqui no nosso código-fonte, vamos colocar um placeholder aqui para exemplificar que controles de entradas de datas não suportam placeholders. Então vamos colocar aqui nascimento, salvamos e podem ver que esse placeholder não toma efeito. Então nós vamos alterar esse tipo de controle de entrada, porque date não suporta, mas text suporta. Tá? E nós vamos programar ainda um comportamento para essa página, dizendo que quando esse controle receber o foco, ou seja, quando o usuário clicar em cima para digitar alguma coisa nele, ou através do tab, esse controle receber o foco, vai acontecer alguma coisa. E essa coisa vai ser que o tipo desse controle de entrada vai passar a ser date, quando o usuário clicar em cima dele. Então eu salvo aqui o código, volto aqui no navegador para visualizar, e vejam que tem aqui nascimento, e quando eu clico em cima ele tem o tipo alterado para data, e aí eu posso selecionar minha data aqui livremente. Ok? Isso aqui é apenas um exemplo de o que pode se fazer com programação de computadores, mas não vai ser cobrado aqui na disciplina, fica a título da informação. Outro controle de entrada que podemos utilizar são as caixas de seleção. Então vamos utilizar aqui um parágrafo para separarmos esse controle dos demais. Diferentemente do que vimos até agora, a caixa de seleção ela não é um input,
mas ela é um select. Tá? Então nós temos aqui o elemento select que nós precisamos abrir e fechar. E as opções dessa caixa de seleção são denotadas no elemento option, okay? Que eu também preciso abrir e fechar. Então vamos colocar 3 aqui. Nós vamos utilizar essa caixa para selecionar sexo. Então a primeira opção vai ser masculino e a segunda opção é masculino e a terceira é feminino. A primeira nós temos aqui o que vai ser o rótulo da nossa caixa de seleção. Então nós salvamos aqui e vamos no nosso navegador visualizar o efeito e temos aqui que aparece ali sexo, eu posso selecionar masculino, feminino. Ocorre que mesmo após eu selecionar masculino ou feminino, eu posso selecionar sexo de novo, que para nossa aplicação pode não significar nada. Sugere-se que eu tenha que selecionar um desses valores aqui, masculino ou feminino. Então aqui no nosso código nós podemos colocar para essa primeira opção um atributo chamado hidden, tá? Que não tem valor, não precisamos colocar um valor para ele. Então nós vamos salvar e vocês vão ver que ao recarregar a página, o elemento sexo continua ali, a opção, tá? Mas nas opções eu só tenho masculino e feminino. E a partir do momento que eu seleciono uma delas, eu não posso selecionar de volta o sexo. Então ele vai servir apenas como um rótulo para essa caixa de seleção. Um dia esse formulário pode ser submetido para outro programa, então nós precisamos colocar um name para esse elemento select, ou seja, o nome de variável que ele vai assumir quando os dados forem recebidos por esse programa. Então vamos colocar aqui sexo. E para essas opções nós vamos colocar um valor, que é o que a aplicação, o programa que receber esse formulário vai entender por cada uma dessas opções. Então vamos colocar aqui o M para o masculino e o F para o feminino. Tá? Então nós temos aqui o conteúdo da opção, que é o que é apresentado na interface para o usuário, e nós temos o value, que é o valor da opção, que é o que a aplicação entende. Tá? Então são duas coisas diferentes. Então tá, nós temos aqui o nosso formulário, só que do jeito em que está, nós apenas digitamos aqui o nossos valores aqui nos campos, e nós não fazemos nada com ele. Ele não está sendo enviado para lugar nenhum. Então, para esse motivo, nós temos aqui outros controles de entrada, os inputs do tipo submit, ou seja, submeter, enviar esse formulário para algum lugar. Então, vou salvar aqui e vejam que agora nós temos um botão aqui na parte de baixo. Ele serve justamente para submeter esse formulário, tá? Enviar ele para algum lugar. Nós podemos alterar esse texto aqui, que ele vem por padrão. O meu navegador aqui ele está em língua inglesa, então aparece aqui Submit Query. Nós podemos alterar esse texto através do atributo value. Por exemplo, vou colocar aqui confirmar. Salvei e agora, recarregando a página, aparece ali confirmar. Nós temos também um outro controle, a exemplo do botão para envio do formulário, que é o botão Reset. Ele serve para restaurarmos o formulário para o seu estado inicial, caso tenhamos errado algum valor ali na alteração do formulário com a digitação. Então, vamos aqui redefinir. Vou recarregar aqui o meu formulário e aqui eu vou digitar alguns valores. Por exemplo, eu vou inverter aqui o nome e o CPF. Quantidade de disciplinas, vou botar um valor absurdo. E, bom, errei tudo, então o que eu quero redefinir, clico aqui e ele restaura para o estado inicial do formulário. Vocês já devem ter visto situações em que um formulário solicita o upload de um arquivo. E para essa hipótese, nós temos aqui um controle de entrada também. Então, nós vamos criar aqui um input do tipo file. E nós também vamos colocar um name para que esse arquivo, quando recebido pelo servidor, seja armazenado numa variável. Então vamos colocar aqui o name, vamos colocar, por exemplo, foto. Salvamos. Esse elemento
de entrada de arquivo ele não suporta placeholder também. Então nós vamos deixar ele assim por enquanto. Salvamos e vamos recarregar a página. Ele está aqui. Tá a opção para selecionarmos um arquivo. E temos aqui à disposição a caixa de seleção de arquivo. Digamos que eu queira enviar para vocês algum arquivo daqui da disciplina. Então eu vou lá em var, www, html. Posso selecionar aqui um arquivo, por exemplo esse da aula 6, abrir e ele está aqui pronto para ser enviado por este formulário. Ok? Nós podemos utilizar ainda um elemento chamado fieldSet para agruparmos elementos que são relacionados entre si. Então, por exemplo, nós vamos criar aqui um fieldSet para agruparmos esses dados pessoais do usuário. Então, vamos colocar aqui no início do formulário, antes do primeiro parágrafo, antes do primeiro controle de entrada, fieldSet, nós vamos iniciar e vamos colocar dentro dele todos esses elementos aqui antes do controle de entrada do arquivo, do upload do arquivo, para agruparmos eles, fieldSet, aqui. Tá? Nós vamos colocar nesse fieldSet também um elemento chamado legend, para que apareça uma descrição desse agrupamento. Então vamos colocar aqui dados pessoais. Salvamos e ao visualizarmos o efeito nós temos esse circulado em torno do agrupamento de controles de entrada e uma legenda para esse agrupamento. Então dados pessoais temos aqui CPF, nome, disciplinas, nascimento e sexo. A mesma coisa nós vamos fazer aqui para o upload do arquivo. Então, vamos colocar aqui um novo fieldSet logo abaixo desse. FieldSet. Vamos colocar um espaçamento aqui nesse parágrafo. E vamos fechar o elemento fieldSet logo após. Vamos colocar uma legenda também. Legend. E a legenda vai ser upload de arquivo. Salvamos e temos aqui a legenda. Vamos corrigir aqui. Upload. Upload de arquivo, dados pessoais e logo abaixo os botões para enviar o formulário e para redefini-lo. Então nós estivemos falando aqui sobre enviar o formulário, mas para onde vamos enviar esse formulário? Para qual programa nós vamos enviá-lo para que os dados sejam processados? Então isso é definido aqui na declaração do formulário, quando nós abrimos ele. Nós vamos colocar dois atributos nele. Um deles é o method, que tem um valor, e o outro é o action, que tem outro valor. O atributo method serve para determinarmos o método do protocolo HTTP que vai ser utilizado para enviar esse conjunto de dados. Então nós vamos colocar aqui o método post. Tá? Vocês vão estudar mais a fundo os métodos do protocolo HTTP na disciplina de redes de computadores. Por enquanto vocês vão utilizar os métodos post e get. Nós estamos utilizando o método post aqui por causa do envio do arquivo, tá? Que não é suportado pelo método get. E action é o atributo do formulário que determina para qual programa esses dados vão ser enviados quando o formulário for submetido. Ok? Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, aula07.html. Então quando o usuário clicar aqui no botãozinho confirmar, esse formulário vai ser enviado para aula07.html. Por enquanto nós vamos ter um erro aqui de não encontrado, porque nós ainda não criamos essa página aula07.html, que é justamente o que vamos fazer a partir de agora. Então vamos aqui no nosso editor de código, vamos criar um novo programa que vamos chamar de aula07.html. Vamos criar aqui o código base para a nossa página, o elemento HTML, o elemento head, o elemento body. E vamos colocar aqui uma mensagem, um H2, dizendo parabéns. E um parágrafo. Seu cadastro foi realizado com sucesso.
Salvamos. Voltamos a... vamos colocar aqui o metadado para considerarmos os caracteres especiais. Caso contrário, este E do parabéns vai ficar ilegível no navegador. Então, charset igual a UTF-8. Salvamos. E agora sim, vamos voltar aqui na página aula 06. Quando enviarmos esse formulário, ele vai para aula 07.html, dizendo justamente parabéns, seu cadastro foi realizado com sucesso. Em termos de construção de conteúdo, já temos tudo o que precisamos. Ou seja, temos aqui o nosso formulário e nós temos a mensagem de sucesso apresentada após o formulário ser submetido. Ocorre que em sistemas reais, é claro que nós temos um processamento desses dados aqui. Ou seja, eles são inseridos num banco de dados. Aliás, há uma tentativa de inserção no banco de dados e caso ocorra com sucesso, respeitando todas as regras de negócio, somente então é apresentada uma mensagem de sucesso no cadastro. Caso contrário, caso haja um erro de inserção, conexão com o banco de dados ou não supra alguma regra de negócio, é mostrada uma outra mensagem dizendo, por favor, realize seu cadastro novamente ou algo semelhante. Tá? Mas aqui, em termos de construção de conteúdo, nós temos o que precisamos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como esse processamento ocorre em sistemas reais. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo de processamento de formulário em linguagem de programação PHP, que é uma linguagem de programação para web também. Então, na linha 3 desse código, nós temos a conexão com um banco de dados. Na linha 4, nós temos uma sentença SQL para inserção dos dados recebidos na tabela medicamentos desse banco de dados. Na linha 5, nós estamos executando essa instrução de inserção a partir da conexão e colocando o resultado dessa instrução na variável chamada resultado. Na linha 6, nós estamos avaliando o conteúdo dessa variável resultado, ou seja, se ela teve sucesso, nós mostramos uma mensagem na tela dizendo inserido com sucesso. Caso contrário, mostramos uma mensagem escrito erro na inserção. Lembrando que isso não vai ser cobrado aqui no escopo dessa disciplina, foi apenas um exemplo para mostrar para vocês como o processamento de um formulário é realizado. Então vamos aproveitar essa situação aqui da mensagem de formulário submetido com sucesso para realizarmos uma navegabilidade de volta para o formulário, para que o usuário possa realizar novos envios. Então vamos colocar aqui um novo parágrafo, dentro do qual nós vamos colocar a mensagem voltar. Só que esse voltar vai ficar dentro de um link, ou seja, um elemento A. Voltar para o formulário. E esse link ele vai apontar lá para a página do formulário, ou seja, href aula 06.html. Tá? Então nós temos aqui um novo parágrafo com o texto voltar para o formulário, sendo que a palavra voltar é um link para a página do formulário. Então salvamos aqui, voltamos para o nosso formulário, enviei ele, parabéns, foi realizado com sucesso, voltar para o formulário e volta para lá. Ok? Vamos criar mais um aqui. Voltar para o resumo da aula, que está na página aula 05.html. Então vamos enviar o formulário. Temos aqui mais um link, voltar para o resumo da aula. E então, pessoal, estudamos hoje a criação de formulários. Utilizamos alguns controles de entrada, não todos, existem outros. Aprendemos a agrupar esses controles de entrada por afinidade e também como submeter esses formulários, como enviá-los para um outro programa que realize o processamento dos dados inseridos. Estou à disposição no mural da disciplina ou no meu e-mail. Quaisquer dúvidas, entrem em contato. Um forte abraço a todos, espero que fiquem bem. Até a próxima!